Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco delicado. Então, se a pessoa tá sofrendo com isso, nem assiste esse vídeo, mas é um assunto importante que eu acho importante abordar num canal para as pessoas que têm não se sentir sozinhas. E sentir que tem pessoas que tá passando por isso e que tá melhorando e tá no caminho certo. É sobre ansiedade. Eu tenho ansiedade desde os meus 13, 14 anos que eu comecei a identificar isso. Óbvio que eu não identifiquei lá na época, mas com o passar do tempo eu fui identificando que eu já tinha isso há muito tempo. Eu fiz um roteirinho aqui pra eu não ir me perdendo, né? Aí eu botei, são 6 tópicos que vai ajudar eu a dar um direcionamento pro vídeo. E o primeiro é o início, como que eu percebi os gatilhos, as causas. É óbvio que eu não vou entrar em detalhes dos motivos em si, mas eu vou entrar em detalhes tipo a pressão. O que acontecia que eu via que não era normal, que às vezes era uma coisa que não era pra estar me pressionando tanto. Inclusive na escola, quando eu fiz o ensino médio, eu fiz em Santa Catarina, que pra quem não sabe, eu morava no Brasil, em Santa Catarina, e eu estudava em Criciúma. E eu estudava numa escola que eu estudava eu saía de casa às 6 da manhã e chegava em casa às 6 da noite, 6 da tarde, no caso. E era muita pressão. Eu sou uma pessoa já muito perfeccionista. Então, tipo, se a pessoa fala que é pra entregar tal dia e tal horário, eu vou entregar tal dia e tal horário. Só que, na minha opinião, não tô falando nome de escola nenhuma, mas eu acho que o sistema de educação daquela escola, porque era uma escola profissionalizante, né, com ensino técnico integrado com ensino médio, era muito puxado. Eles não pensavam nada no bem-estar dos alunos. É a minha opinião, tá? Voltando a dizer, minha opinião. Se alguém que estudava lá tá vendo meu vídeo hoje em dia, cada um tem a sua opinião, então é sobre isso. Tinha dias que a gente chegava em casa às 6 da tarde, e aí tinha, sei lá, 2 provas no outro dia, mais 2 trabalhos pra entregar, apresentação. Na época do terceiro ano tinha TCC, então era um inferno, que o pior ano foi o TCC, foi o terceiro ano, que foi o último ano. E aí a gente ia pra escola e ainda escutar besteira de professor, a gente acordava às 6 da manhã pra escutar besteira de professor, falando que eu fiz técnica em edificações, tá? Então tinha professores que falavam que a gente não ia ter futuro, que a gente não ia passar disso, que a gente tava fazendo curso entre aspas, inútil, porque não, se eles não aceitam, vamos supor, no Brasil, um engenheiro civil, quem dirá um técnico em edificações? Esse era um dos pontos que a gente escutava, muito. Então, já meio que pra uma criança, eu tinha 17 anos, né, uma criança, adolescente, jovem, escutar uma porcaria dessa, eu acordando às 6 da manhã e dando a vida do jeito que eu tava já há 3 anos, não era uma coisa fácil de se ouvir. Então, às vezes eu ia dormir 3, 4 da manhã pra acordar às 6 de novo, e estudar o dia inteiro de novo, e isso ia na semana inteira e virava um ciclo. E eu percebi que ali eu comecei a ter ansiedade, porque eu lembro muito bem, como se fosse ontem, um dia que foi na época do TCC, eu tinha que entregar a planta da parte elétrica da casa, e eu falei pra minha orientadora do TCC, eu falei, eu não vou conseguir entregar, eu não tô conseguindo dar conta, eu não como faz 2 dias, e isso acontece inclusive até hoje, eu não tô bebendo água, eu não consigo viver, inclusive amanhã eu não vou pra aula porque eu não tô conseguindo, eu preciso me recuperar. Porque o meu final de semana inteiro eu passava fazendo coisa da escola e durante a escola, né, durante a semana eu tava fazendo coisa, obviamente, da escola. E aquilo ali me machucou muito, tipo assim, psicologicamente, convivendo naquela escola com aqueles professores, alguns, tá, tinham professores muito maravilhosos, mas tinha professores que, na minha opinião, novamente, não foram lá aquelas coisas e pra quem não era amigo da pessoa acabou prejudicando, tipo, eu era muito mais na minha. Eu gostava de fazer minhas coisas, eu tinha minha amiga. A gente era muito mais na nossa e tinha muita coisa que a gente não concordava e acabou passando e a gente ia engolindo pra conseguir pelo menos finalizar essa parte do ensino médio. Tinha a parte também do bullying, querendo ou não. Era muito ruim. Não acontecia comigo. Muito difícil. Tipo, às vezes alguém falava uma coisa idiota e a gente ia lá e respondia. Mas a gente via acontecendo muito com as outras pessoas. A escola não fazia nada. A pessoa que mais fazia isso estudava na minha sala. Não vou falar nomes também, muito menos. Eles passavam muito pano, né? Resumindo. E o máximo que ele tomou foi uma suspensão. E, enfim, era coisas que desgastavam a gente mentalmente, querendo ou não. Isso foi na parte do ensino médio. Então, ali que começou a desencadear, tipo assim, coisas assim que eu sentia já que eu tava sem ar. Que eu tava, às vezes eu ia fazer alguma outra coisa que não tinha nada a ver com a faculdade. Faculdade não, com a escola. E eu já tava tipo assim, ai, tem que entregar, tem que fazer isso aqui. E não é normal isso. Óbvio que um pouquinho de ansiedade é normal, porque às vezes você tá encarando o novo, e o novo é difícil. Agora a segunda parte do vídeo é a aceitação, que foi quando eu comecei a perceber que isso não era normal. Que depois que eu saí da escola, me formei e tudo mais,
A formatura foi incrível. Eu sinto falta de algumas partes. Foram mais partes boas do que ruins, mas as partes ruins eram muito ruins. Teve muitos casos na escola, que eu não posso falar o nome aqui no YouTube, mas foram casos sérios de pessoas também que estavam sofrendo muito, como eu, não da mesma intensidade, mas estava sofrendo mais. Não vou falar também o que aconteceu, mas eram coisas bem sérias. E eu não via movimento da escola tentando melhorar isso. E querendo ou não, isso afeta a vida de uma pessoa até hoje. Hoje eu tenho 23 anos, quase 24, e eu ainda tenho resquícios disso. A segunda parte é a aceitação, que eu tive que entender o que era que eu tava sentindo, o que era ansiedade, a convivência com isso, que era muito importante. E o pior de tudo que é aceitar, né? Porque eu também era muito cabeça dura e eu não quis aceitar muitas vezes o fato de eu ter ansiedade, porque na minha cidade, por ser uma cidade pequena, lá no Brasil ainda, era uma coisa frescura. É a pior palavra que um ansioso pode ouvir na vida, é a tal da frescura. É uma coisa assim, tá de doce, tá de frescura. É porque não quer trabalhar, é porque não quer estudar, é porque não quer fazer alguma coisa que tá sendo proposto. Mas é algo muito chato de se falar pra alguém que tem. Porque só quem tem, entende. É literalmente isso, é uma frase que todo mundo fala. E é a verdade, não tem o que falar. Só quem tem, entende o que é ansiedade. Óbvio que tem vários estágios, mas é a verdade. Que só quem tem, entende. E foi muito difícil eu aceitar que talvez um dia mais pra frente eu ia precisar de ajuda se isso continuasse. E meu maior erro foi não ter falado pra ninguém que aquilo tava me incomodando. Eu falava pra minha mãe que eu só tava muito cansada e correria do dia a dia e eu tinha aquilo na minha mente que o que eu tava sentindo era normal. Só que daí quando eu vim pra cá tudo mudou. Já passo pra terceira parte, que é a parte de pedir ajuda. Quando eu vim pra cá tudo ficou mais intenso. É um país novo, eu não falava o idioma, eu entendia muito pouco. Eu tive que começar numa outra cultura, foi um choque de realidade muito forte. Não que não fosse algo bom, era meu sonho vir pra cá. Voltar pra cá, né? Porque eu nasci aqui, mas muito pequena, com 6 anos eu fui morar no Brasil e eu voltei depois quando eu já tinha 18. Então, vamos supor, deu um intervalo de um ano, 17 eu me formei, se não me engano, 18 eu já tava voltando. Quando eu comecei a eu tenho que fazer a carteira de motorista aqui, que é uma coisa um pouquinho mais complicada do que no Brasil, primeiro, porque eu não falava inglês. Segundo, eram perguntas, 30 perguntas, eu tinha que acertar 28 em 30 minutos. É um exemplo. Não lembro agora porque faz muitos anos. E isso, eu identifiquei realmente ali que era ansiedade, porque não era pra ser algo que me prejudicasse, mas era algo que tava me tirando do sério, porque eu precisava muito da carteira de motorista pra começar a trabalhar. E nisso tudo, nesse tempo, veio a pandemia. A pandemia piorou mais ainda. Então, eu não pedi ajuda ainda nessa época, mas eu já tava demonstrando muito mais que eu não tava bem. A minha família já tava percebendo e eu já não tinha mais tanto ânimo pra nada, eu já não queria mais saber de muita coisa. Deu a pandemia, piorou mais ainda, só que na pandemia eu já tinha começado a trabalhar um pouquinho antes da pandemia estourar. Então eu já tinha tirado a carteira de motorista, mas aí eu ainda tinha aquela angústia, aquela agitação dentro de mim, por mais que eu seja uma pessoa calma, tá? Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito calma, mas também o interno diz tudo. Eu sou muito agitada por dentro, toda hora eu tô no 220. Enfim, aí quando eu pensei que eu precisava de ajuda, eu primeiro procurei a tentar entender os gatilhos, né? Os famosos gatilhos. O que me causava aquilo? O que tava me deixando, ansiosa? E aí foi um processo muito longo pra eu entender. Porque eu falava muito não tem motivo, não sei o que tá acontecendo comigo. A frase que vinha na minha cabeça era eu tô quebrado. Não sei o que tá acontecendo. Não tô sabendo lidar com isso. É algo que tá fora de mim, é algo que eu não consigo lidar com o corpo pra fazer eu parar de sentir isso, sendo que não tem motivo. Só que eu só não enxergava isso. Depois desse processo de pedir ajuda, eu já tinha falado com meus pais, falei, pai, mãe, eu não tô bem, eu tenho algo acontecendo comigo, enfim, meus pais foram, minha irmã também, né, foram super, nossa, não sei nem explicar, eles foram o pilar de tudo pra eu estar aqui hoje, bem, e conversando sobre isso. Depois que eu pedi ajuda pra eles, eu acho que, não que foi errado, tá, mas piorou. Eu comecei a ter depressão. Fui ao médico uma vez, ela detectou que eu tinha uma ansiedade absurda. Eu respondi um monte de questionário e ela conversou comigo. Ela detectou que eu tinha uma ansiedade muito forte. Eu fiz terapia por muito pouco tempo também e também detectou a mesma coisa e eu tava com um início, de depressão. Eu tava com sinais de depressão. Só que a depressão é algo muito mais profundo. Eu tinha muito mais ansiedade do que depressão. Às vezes eu amanhecia, nossa, não quero fazer nada, só queria ficar na cama, não queria reagir, eu não queria fazer nada. Eu literalmente não queria sair da minha cama e viver um dia normal. Na minha cabeça não tinha motivo, e tinha. Eu não vou citar os motivos, como eu falei no começo do vídeo, porque é pessoal. Mas cada um que tá vendo esse vídeo entenda que
sempre tem um motivo. Tem algo que tá te incomodando, porque não é normal você ficar chateado, tá ansioso, tá se pressionando por nada. Então tem que entender os motivos pra você conseguir se ajudar, que é o livramento, que eu falo que por mais que eu tava passando por um momento muito difícil em todas as partes, sendo do ponto 1 ao ponto 6, eu sempre tive Deus comigo. Sempre, eu conversava muito com Deus e falava: meu Deus, o que eu fiz? O que tá acontecendo comigo? Coloca na minha vida uma solução, porque eu não aguento mais viver com isso. E eu sei que cada um aqui pode ter sua crença, sua religião e tudo mais, mas eu acredito em Deus. Frequento uma igreja evangélica e óbvio que eu não sou tão frequente, mas eu acredito nas crenças de alguém que é evangélico, e isso sempre teve comigo, até antes de ser evangélica. Quando eu morava no Brasil eu não frequentava a igreja. Hoje eu não frequento tanto, mas eu tô voltando aos poucos, porque também é uma coisa muito esquisita de se lidar, mas é algo que Deus eu sempre tive na minha vida, e isso foi desde quando eu nasci até agora. Minha mãe era de uma família católica e meu pai de uma igreja evangélica, aí acabou que a gente continuou na igreja evangélica e tá sendo muito bom. Eu sempre tive Deus comigo, eu nunca questionar Deus, falar assim, que não me amava, que tinha me abandonado, que tinha algo desse gênero, mas eu questionava: Deus, por que isso tá acontecendo comigo? O que eu fiz pra merecer isso? Era o principal. Eu não tinha, o que eu fiz? Por que era a minha culpa? Eu tinha uma culpa muito grande, eu não conseguia entender também. Eu conversava muito com Deus. Deus era o meu terapeuta, né? E aí, depois de um tempo, assim, de eu conversar, por uns 2, 3 meses, faz uns 2 anos atrás, aí eu comecei a entender os motivos pequenos que eram os meus famosos gatilhos, que eu pedia tanto pra Deus me explicar o que tá acontecendo comigo. E aí eu comecei a enxergar isso. Quando eu comecei a enxergar, tudo mudou pra melhor. Eu consegui me livrar, eu consegui desapegar, porque eu também tinha um medo de ser sozinha, solitária na vida. Eu me livrei de muita coisa que me fazia mal e que eram gatilhos, várias coisas. E saber dizer não. Eu tinha um problema muito grande de não saber dizer não. Então, às vezes a pessoa me pedia: você vai em tal lugar hoje e tal, não sei o que. Eu falava sim, mas eu nem queria ir, porque eu não sabia dizer não, ou vários outros motivos assim pequenos que um dia ansioso vira uma coisa enorme. Também me livrei de vários gatilhos graves e não tantos. Eu me livrei de muita insegurança minha, muita coisa que me deixava insegura, que não me passava segurança, literalmente, da minha vida, tudo, de todos os aspectos. E hoje eu tô sabendo me blindar mais, que a gente vai passar agora pra parte 6, que é a parte estável, não curada, estável. Eu ainda acordo, às vezes, alguns dias, uma ansiedade absurda que, às vezes eu não sei o porquê, mas aí depois eu paro pra pensar, eu já acho um motivo muito rápido. Às vezes eu nem gosto de falar muito pros meus pais os dias que eu tô ruim, mas às vezes eles percebem, porque eles me conhecem muito bem. Então, se eles veem que eu tô muito no quarto, se eu não tô querendo sair, minha mãe já veio conversar comigo, meu pai também. Meu pai e minha mãe são, tudo na minha vida. Hoje em dia, meu namorado também me conhece muito bem, então me dá um suporte incrível. A minha irmã também nem se fala, são pessoas muito boas na minha vida e que me ajudam muito. Graças a Deus, né, porque a gente tem que confiar na família, e os que estão no nosso lado nesses momentos terríveis é os que vão ficar pra sempre. E óbvio que também nesse meio tempo, assim, aconteceram muitas coisas. Problemas familiares, problemas no trabalho, problemas na escola, na faculdade, enfim. Que também não vem ao caso de falar, mas foram gatilhos fortes. Mas hoje eu tô estável. Hoje eu sei escolher a dedo o que eu quero ou não na minha vida, o que me faz bem ou não. Se eu falo que eu não quero fazer aquilo, que eu sei que vai me dar um gatilho, ou que pode me dar um gatilho, eu já falo não, porque eu quero me viver bem, eu me priorizo, é um ponto muito importante. Me priorizar, se priorizar. Se colocar em primeiro lugar é Deus, e segundo lugar é você. Porque se você tá bem, o resto tudo fica bem, entendeu? Então, eu tava bem, então a minha família tava bem, o meu namorado, meu relacionamento tava bem. Então, eu consegui remediar tudo isso, porque eu achei a fonte disso tudo. Então, saber dizer não também a muitas coisas que eu não queria, eu não vou não quero ir em tal lugar. Você ajuda a organizar eventos e tal? Não. Saber dizer não é muito importante, muito, muito importante. Imagina, hoje eu tenho 23 anos e eu já tinha isso desde os 13, 14. Então, eu consegui isso só agora. Então, olha quanto tempo eu fiquei nessa fase de conseguir me equilibrar. E óbvio que vai vir muitas coisas ruins ainda na vida, porque nem uma vida é perfeita.
continua acontecendo, mas o importante é saber lidar, o importante é saber que tudo vai ficar bem no final, e é importante também saber escolher as pessoas que estão perto de você, porque existiam pessoas na minha vida que me colocavam mais pra baixo ainda, e eu não queria, tipo assim, eu não queria ser colocada mais pra baixo, mas eu era colocada mais pra baixo. E óbvio que ninguém quer, mas às vezes a gente não percebe, vai deixando, quando você vê, você tá no fundo do poço, e a pessoa que te deixou assim. Como que eu vou explicar isso? É tipo algo muito que a gente tem que peneirar, a gente tem que filtrar muito bem as pessoas que estão do seu lado, porque isso pode ser um fator muito grande, e é um dos piores gatilhos que tem. Hoje eu sei fazer isso, hoje. Antes eu não sabia. Antes, tipo, eu aturava qualquer pessoa, às vezes eu comentava com meu pai e com a minha mãe que eu achava que tal pessoa não era boa pessoa, mas eu continuava convivendo, mesmo me fazendo mal. Hoje não. Se eu vejo que aquela pessoa tá me fazendo mal, eu afasto a pessoa. Eu não respondo, eu evito o máximo, até a pessoa entender que eu não quero contato. Mas é tudo um processo, tudo uma coisa que é trabalhado mentalmente. É difícil, é horroroso. Vai ter dias que vai parecer que não tem saída, mas tem. Hoje em dia eu agradeço por eu ter lutado do passado pra estar hoje aqui estável. Como eu sempre falo, eu tô estável, eu não tô curada. Eu acho que ansiedade, na minha opinião, tá? Não tem cura. Depressão pode até ter. Ansiedade não. Na minha opinião. Não sou médica, não sou nada. Só tô dando a minha opinião, na minha experiência, com base no que eu vivi. Mas eu tô estável. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque antes eu nunca, na minha vida, eu ia gravar um vídeo. Eu tinha autoestima baixo, mas era o meu sonho ter um videozinho, não pra ser famosa, ganhar dinheiro, nada. Eu gosto de gravar, eu não gosto tanto de editar, quem edita meus vídeos é a Thali, graças a Deus, mas eu gosto de fazer as thumbnail, eu gosto de gravar, eu gosto de ter uns equipamentos, é algo que eu amo. Eu aprendi a identificar, fazer as coisas que eu amo. Eu amo jogar, não tem problema com isso. Muitas pessoas ao meu redor me julgavam porque eu ficava em casa, que eu era uma jovem de 23 anos, na época de 20 ou 22, que ficava em casa jogando e não ia pras night. Esse era o tipo de coisa que eu ouvia. E eu achava isso muito errado. Eles não entendiam o porquê que eu preferia jogar e o que eles têm a ver com isso. Eu só fui entender isso muito depois. O que eu dei importância pra isso? Era só ter falado assim, a vida é minha, eu faço o que eu bem entendo. Enfim, eu gosto de jogar, eu gosto de ficar no meu canto, no meu quarto. Eu tenho minha família, que é o que me faz bem. E eu sei filtrar. Então, se provavelmente eu não tava falando com alguma pessoa, já sabe o motivo. Contudo, era isso. São 6 tópicos que eu tinha separado aqui. Vou até mostrar aqui. Que tá aqui, ó. Os tópicozinhos que eu tinha feito de um roteiro. É isso. Não tem muito mais o que falar. Eu tô pretendendo postar muito mais vídeos. Eu tô muito, muito feliz porque agora eu tenho uma editora, tá? Vou falar da Thali todo vídeo, que me salvou muito porque era uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu não gosto muito de editar, então eu, graças a Deus, achei finalmente alguém que editasse meus vídeos. Não foi fácil, mas achei, graças a Deus. Enfim, era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like e ativa o sino das notificações pra não perder nenhum vídeo. Fica na mente a pessoa que tá passando por isso, que vai passar. Eu garanto que vai. Vai ficar estável um momento, igual eu fiquei, igual muitos ficaram. E é tudo uma fase. Pensa que sempre tem a luz no fim do túnel. Tudo frase clichê, né? Mas tem a luz no fim do túnel, sim. Só quem tem ansiedade sabe. Tudo frases importantes que todo mundo fala, mas realmente faz sentido. Enfim, gente, é isso. E obrigada por assistir até aqui. Fui.